vamos começar a gravar. Aí, qualquer dúvida, qualquer situação que vocês precisem, vocês pode estar interrompendo e chamando, tá bom? Eu vou começar o trabalho de vocês pela atividade de língua portuguesa, que é o nosso simulado. Nós temos o simulado. E essa atividade, ela foi enviada para vocês interdisciplinar. Tá dando para vocês ver aí? Então, compartilhar, né? Tá dando de ver não, Joana. Deixa eu só ver aqui se eu consigo compartilhar com vocês para mim poder. Dá para ver agora? Agora sim. Deixa eu ver se era alguém querendo entrar. Então, essa atividade, como eu vinha falando para vocês, ela é interdisciplinar com algumas outras disciplinas. Aí entra artes, entra redação. A professora de vocês de redação mandou para vocês uma atividade separada. A redação que vocês irão produzir nesse roteiro, ela vai valer nota para a disciplina de língua portuguesa, tá bom? Aí a gente já entra aqui o PV, já entra a história e algumas outras disciplinas, né? Eu enviei para vocês, entre inglês, eu enviei para vocês uma atividade extra de espanhol, mas tanto o simulado quanto o roteiro de espanhol separado que eu enviei valem notas, a segunda nota de vocês do terceiro bimestre. Essa nota de vocês do terceiro bimestre, eu ainda vou fechar ela, tá bom? Quem vai fechar ela sou eu, porque foi eu que passei os roteiros para vocês, fui eu que direcionei, e eu vou entregar um trabalho para a professora Patrícia fechado. Então, essa nota, ela será fechada por mim, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham em relação a esse trabalho, em relação a esse roteiro, vocês enviem para mim que eu estou à disposição. Aí nós temos aqui o simulado do primeiro dia, né? A escola tem o do segundo dia, depois, se vocês quiserem, o do segundo dia eu posso estar compartilhando com vocês. Tem bastante, os alunos que quiserem podem estar me solicitando que na segunda-feira eu passo para vocês e testando os conhecimentos, tá? Então, aqui nós temos a frase que o Enem também vem assim, né? Sempre faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Essa frase, ela sempre é pedida dentro do gabarito. Quando vocês forem fazer o Enem de verdade, sem ser simulado, ela vai pedir a frase que vem na sua prova. Vai pedir a frase, vai pedir a cor da sua prova, porque cada cor é um gabarito diferente, é um sistema diferente. Tá bom? Aí nós temos aqui as instruções, né? Elas também vêm dessa mesma forma no Enem, né? Ele informa quantas questões tem. Esse caderno de questões, ele tem 90 questões numeradas de 91 a 180. E uma folha de rascunho disposta da seguinte maneira: questões de número de 91 a 35, relativas à área de ciências da natureza e suas tecnologias. Questões de número 136 a 180, relativas à área da matemática e suas tecnologias. Esse é o segundo caderno, tá bom? E nós temos a folha de rascunho. Então, acredito que todos leram essas observações, né? Confira a quantidade, a ordem, se está correta. Se não tem alguma questão faltando. Nesse caderno aqui, que eu vou apresentar para vocês, a ordem que veio a redação, ela estava lá na página 20. Se vocês forem olhar o caderno que vocês receberam, o caderno que vocês receberam em casa, lá onde tem a folha da proposta de redação, bem embaixo tem o número 20, que é o número da questão. É porque a proposta estava bem no meio do simulado.
Eu peguei essa folha e coloquei ela no início, para facilitar o entendimento de vocês. Então, nós temos um tempo disponível para esta prova de 5 horas. Quando for o Enem, é esse horário que vocês vão ter para fazer essa prova. E reserve o tempo suficiente para preencher o cartão resposta. O importante seria vocês tirarem 5 horas para a realização dessa atividade. Por que vocês tirar essas 5 horas? Para vocês fazerem o simulado igual é o Enem, para que vocês possam cronometrar o tempo que vocês estão gastando para cada questão. Se o tempo que vocês utilizam para realizar o simulado foi suficiente, se está extenso, se vocês precisam ler mais rápido e interpretar mais rápido as questões, ou se estão só marcando aleatoriamente. Então, seria importante que vocês tirassem uma manhã, por exemplo, para fazer esse simulado. Porque a forma correta é a forma que vocês fariam o Enem. Se não tiver como vocês fazerem assim, reserve um tempo e vá cronometrando quanto tempo você gastou para resolver as determinadas questões daquele dia. Para que depois vocês tenham uma noção de quanto tempo vocês gastou para realizar o simulado em si. Então, você tem que reservar no mínimo meia hora para você preencher o seu cartão resposta. Tem muitas bolinhas para preencher, tem que ser preenchidas todas. Então, o tempo ideal é meia hora. Os rascunhos e as marcações assinadas no caderno de questões e na folha de rascunho não serão considerados na avaliação, ou seja, o que é considerado no Enem e no simulado, seu gabarito e a sua redação. Os seus rabiscos, as suas anotações, elas não são consideradas. Tá? Então, você pode utilizar os espaços em brancos para fazer cálculo, para fazer anotação, que isso é válido. E quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue esse caderno de questões. Esse trabalho foi feito de forma presencial, para ser aplicado em forma presencial, tá? Como nós estamos à distância, nós estamos fazendo da forma que nos é cabível. Aí é que a dúvida que surgiu muito, tanto nos primeiros anos quanto nos segundos. Nós temos as questões de 1 a 5, a opção inglês. E se você descer aqui embaixo, você tem as mesmas questões de 1 a 5, a opção espanhol. Se você, quando fez a sua inscrição do Enem, escolheu a opção de língua estrangeira inglês, você vai preencher essa prova aqui. As questões de 1 a 5 de inglês e pular de espanhol. Se você se escreveu para espanhol, você vai pular as cinco questões, não precisa responder a de inglês, e vai começar a responder a de espanhol. No gabarito, da mesma forma. O que aconteceu muito com alguns alunos que já terminaram? Marcou todas as questões, desde o início até lá o final, as 5 de inglês, as 5 de espanhol. Quando foi preencher o gabarito, saiu errado, porque preencheu tudo. Ou você responde inglês, ou você responde espanhol, tá bom? De 1 a 5. Aí nós temos tudo a interpretação, tá vendo? Então, nós temos tudo interpretação. Tem as questões, tem as alternativas. Somente uma é correta. Do mesmo jeito em espanhol. Quando passar o simulado, se vocês quiserem, que a gente vá discutindo de uma por uma questão, para a gente ler, para a gente interpretar, a gente faz o feedback, tá? Se eu fizer isso agora, aí não vai ser simulado, porque eu vou dar a resposta para vocês, aí já não tem como, né? Aí nós temos toda a questão de interpretação, tem historinhas, tem HQs, tem tirinhas, e a gente vai passando toda a prova. Quando a gente chega lá na página 20, deixa eu descer lá na página 20, que é onde é importante para vocês. Porque é uma dúvida que a maioria tem. Então, aqui vocês sabem que vai lendo, interpretando, marca uma questão correta.
No caso do trabalho de vocês, ela veio nas primeiras folhas. Isso, detalhe, isso para quem recebeu o simulado impresso pela escola, que são as folhas que estão grampeadas, elas estão colocadas com clipe. Quem recebeu o caderno próprio do Enem, próprio do simulado, que ele já vem encadernado, que é o caso, eu acredito que da turma da primeira série A, recebeu o caderninho organizado. Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês. Tem 2 tipos de roteiro, certo? Deixa eu abrir aqui. Agora eu mostro para vocês, tá? Porque eu acredito que, como eu estou compartilhando a tela com vocês, não vai dar para vocês verem. Depois eu mostro para vocês. Aí, quem já veio com o material já próprio do Enem, que é encadernadinho, grampeadinho, a proposta da redação está na página 20. Para as outras turmas, que veio com o clipe, o simulado, ela está bem no começo, porque a gente mudou a ordem, que era para facilitar para os alunos. Aí nós temos a instrução. Temos as instruções para realizar a redação. No Enem vai vir dessa mesma forma, tá bom? Aí nós temos o rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Dentro do caderno de vocês tem uma folha para o rascunho. Esse rascunho, ele sempre é entregue quando você devolve o seu caderno. O texto definitivo deve ser escrito a tinta preta e na folha própria em até 30 linhas. Antigamente, a gente tinha a opção de caneta azul ou preta. Hoje, o Enem, o próprio Enem, ele já exige que a tinta seja preta, a caneta seja preta. Quando a gente vai fazer Enem, leve no mínimo 2, 3 canetas, 4, se possível, da mesma cor, porque o que acostuma acontecer? A gente leva só uma e, às vezes, a caneta nos deixa na mão. Ela falha, ela decide dar problema bem no dia. E aí a gente acaba sendo eliminado porque não tem como pedir a caneta emprestada para ninguém. Aí nós temos o tópico 3, né? A redação que apresentar cópia dos textos, a proposta de redação ou do caderno de questões terá um número de linhas copiadas desconsiderados para a contagem de linhas. Ou seja, os textos motivadores que aqui estão, eles são para abrir a mente do aluno para o determinado assunto que você vai ter que escrever. Eu não posso simplesmente vir aqui tirar essa parte todinha do texto, colocar lá na minha redação e dizer que é uma ideia minha. Eu poderia colocar, segundo o texto motivador, o texto 2, motivador, e botar o título do texto. A ideia é, aí você faz com suas palavras. Aí você já não estaria plagiando, mas você estaria utilizando o recurso que foi lhe dado. Agora, se fizer só Ctrl+C, Ctrl+V, já é eliminado na hora. A sua redação acaba sendo zerada. Receber a nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir. A redação que? Então, qual é a colocação que vocês poderão receber um 0 na redação? Tiver até 7 linhas escritas, sendo consideradas texto insuficiente. Se você fizer de 7 linhas para baixo, o seu texto, ele é considerado insuficiente. Não deu para ler nada, não deu para fazer nada. Então, a sua redação será zerada. Se você fugir do tema ou que não atender o tipo dissertativo argumentativo, também é zerada. Nós temos redações argumentativas, nós temos redações dissertativas, nós temos vários tipos de redações. Porém, a que é pedida no Enem é dissertativo argumentativo, que é essa que nós temos iniciado os trabalhos
desde os primeiros anos. Se você for observar, até os nonos anos, você não teve um texto com toda essa estrutura que vocês precisam fazer agora. Então, a redação não é qualquer texto, é um texto estruturado. E, para isso, ele tem regras que devem ser seguidas. Então, apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Eu estou fazendo o meu texto, fiz a minha introdução e fiz o meu desenvolvimento. Mas lá na conclusão, eu fiz a minha conclusão que não tem nada a ver com a minha introdução e com o meu desenvolvimento. Então, a minha redação também pode ser zerada. Ou reduzido, nota mesmo, a nota bem baixa. Apresentar nome, assinatura, rúbrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto. Também pode ser zerado. Tá? Então, vamos aqui. Textos motivadores. Os impactos negativos do exagero da tecnologia não ficam restritos aos aspectos comportamentais e emocionais. Há também a ameaça do sedentarismo. Uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, avaliou os hábitos de 21 voluntários com idade entre 8 e 12 anos e constatou que 14 deles não praticavam nenhuma atividade física. Na sala de aula, a história também desanda. A luz emitida pelo visor reduz a produção da melatonina. Hormônio indutor do sono. Observa uma das pesquisadoras responsáveis. Sem a substância, fica difícil adormecer e há um maior risco de despertar na madrugada. O sono de má qualidade interfere na conscientização das memórias e do aprendizado do dia, aponta a neuropediatra. Esse é o nosso texto 1. Aí depois nós temos o texto 2, que é os riscos e benefícios das novas tecnologias para crianças. Quais são os riscos, quais são os benefícios? Aqui nós temos os impactos negativos do exagero da tecnologia, a gente já vem se falando aqui sobre o exagero, o que ela causa, aqui, e nos dá uma idade de 8 a 12 anos, que foi a base de estudo, e aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os riscos e benefícios. Segundo a Academia Americana de Pediatria, a AP, há claras evidências de que as mídias digitais contribuem substancialmente para diferentes problemas de saúde, como a obesidade, comportamentos agressivos e alienados. Por outro lado, a AP reconhece os benefícios da tecnologia na aprendizagem e nos relacionamentos sociais, a partir da interatividade possibilitada pelos diferentes dispositivos de mídias digitais. As novas tecnologias de comunicação alteraram a forma e acesso e armazenamento da memória, pois, através de imagens, sons e movimentos apresentados nos dispositivos eletrônicos de comunicação, é possível fixar conteúdos, armazenar sentimentos, aprendizagens e lembranças que não necessariamente foram vivenciadas presencialmente pelos espectadores. As mídias digitais propiciam experiências culturais através de interação diversificada, permitindo às crianças apoiarem-se do conteúdo e da comunicação baseados em suas necessidades, motivações e interesses. Então, esse texto trabalha um pouquinho sobre os riscos, quais são os riscos e os benefícios que essas tecnologias nos trazem. Do lado, nós temos alguns dados tabulados, como as crianças se comportam na internet. Aí eu tenho 47%, disseram ter visto imagem e vídeos de conteúdo sexual em redes sociais nos últimos 12 meses.
Então, para crianças, é um índice altíssimo. 47% já disseram ter visto imagens ou vídeos. Né? 82% navegam pelo celular diariamente. 9% recebem pedidos de foto de partes íntimas ou conversas de conteúdo sexual pela internet. Como as crianças se comportam nas redes sociais? 43% das crianças entre 9 e 10 anos têm perfil em alguma rede social. A gente sabe que as redes sociais, muitas delas têm a idade, né, específica para poder ter uma rede social. Aí o que acontece muito? As crianças mentem que têm uma idade maior, joga qualquer idade, né, data de nascimento, desde que seja maior, para que possa ter essa rede social. 68% das crianças entre 11 e 12 anos têm perfil em alguma rede social. Né? E a gente sabe que isso é uma realidade. Parte disso aqui é erro dos pais, porque se eu tenho uma criança de menor, por que eu vou permitir ela ter uma rede social sem supervisão? Né? Principalmente sem supervisão, que é o que mais acontece. É um dado muito importante para ser colocado em sua redação. Às vezes, o texto vindo assim, ele não te dá tanto subsídio para você realizar sua redação. Eu, particularmente, gosto de textos que venham dessa forma, porque ele me dá, né, possibilidades de interpretar o texto visual, o gráfico, os dados, né, as porcentagens, e me dá a possibilidade de escrever mais. Se eu pego o texto pronto assim, dificilmente eu vou ter uma linha de raciocínio muito rápida para refazer esse texto de uma forma que não seja plágio, de uma forma que eu não esteja tirando partes do texto. E dessa forma, não. Dessa forma, você tem toda uma interpretação e te dá subsídios para você poder escrever uma excelente redação. Ainda sobre o comportamento das crianças, nós temos 52% informam que seus perfis são públicos, 30% desses 52 informam o telefone, informaram a escola onde estudam, informaram o endereço, informaram o nome dos pais, informaram tudo. 32% mentem a idade no Facebook. Isso aqui é o que a gente mais tem. Todo dia a gente recebe solicitação de uma criança. 13%, 32%, né, na verdade. 13% encontram-se com alguém que conheceram na internet. Conheci um amigo na internet, marquei um encontro, estou lá conversando com ele, lindo e fino. Né? E isso para crianças. Ou para adolescentes, tem isso também, né? Se tem uma idade específica, não é porque eu tenho 14, 15 anos que eu posso ter uma rede social e principalmente sem supervisão. Bom, na idade que vocês têm, a maioria não era nem para ter Face. Tá vendo aí como é que é o sistema? 13% adicionam desconhecido nas redes sociais. Isso é o que mais existe. Né? É bonitinho, o perfil é bonitinho, o menino é bonito, a menina é bonita, eu vou adicionar. Não sabe nem de onde é e nem com qual intenção. 29% tiveram contatos pela internet com desconhecidos. O Facebook permite a inscrição apenas para maiores de 13 anos. Né? Então, vocês se safaram por isso. Porque só para maiores de 13. Mas quantos e quantos crianças a gente não vê diariamente no Face, né? Crianças da nossa cidade eu tenho visto muito. Então, a partir de toda essa interpretação, que dos 3 textos, praticamente, o mais rico para vocês seria esse. Porque ele te dá dados que facilita a escrita. Então, após eles te dar os textos motivadores, eles te pedem a proposta da redação. E aí te pede para escrever, para produzir baseado no conhecimento que você teve anteriormente. Aí, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação,
Redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação para crianças. Apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, tudo isso aqui é seu tema, ó. Esse é o seu tema. Dentro desse tema, você pode criar um título. É muito importante que a sua redação tenha um título. Tá? Você tem um tema, você tem um assunto, e você vai produzir uma redação, e a sua redação precisa ter um título. E aí vocês vão falar, né, essa modalidade aqui, dissertativo argumentativo, elas te dá o problema e você tem que ter uma solução. E a possível solução que vocês vão citar fazer um texto citando o problema e o que fazer para solucionar ou pelo menos amenizar essa situação. O que é que eu vou fazer? Qual a minha ideia? Para os governantes, para as famílias, para a sociedade, para promover a organização desse problema, para resolver ou pelo menos amenizar. Exemplo, nós tínhamos muitos casos de problemas de bebida alcoólica e direção. E nós tínhamos muitos acidentes e muitos atropelamentos e mortes e acidente fatal. E o que acontece? O tema foi colocado em uma redação do Enem, né? O problema foi colocado em uma redação de determinado ano, porque era um caso social, um problema social, e foi colocado no Enem. E dentro das redações do Enem, surgiu várias ideias de intervenção, de prevenção, e dentro delas surgiu a Lei Seca, né, que hoje nós temos em vigor essa lei, surgiu as multas, os pardais, e tudo isso foi desenvolvido através de sugestões de uma prova de Enem. E toda essa sugestão se transformou em lei. Então, hoje, nós temos um problema, principalmente agora que estamos estudando à distância. Muitas crianças, adultos estão vivendo as redes sociais, esquecendo do seu dia a dia, né? Até pela interação, até onde a internet nos faz bem, né? E nós temos esse problema hoje, que é o combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais, né? Voltado para crianças. Isso não quer dizer que você não possa citar em geral. O uso indiscriminado das tecnologias em gerais. Você pode trazer um texto que cita geral e depois focar o teu tema para as crianças, que é o nosso problema aqui, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Sem dúvidas. Sem dúvidas, esclareceu a redação. A professora fala assim meio agoniado, mas vocês já acostumaram. Aqui nós temos o espaço para o rascunho. Sempre no Enem vocês vão ter esse espaço e com números de linha do lado. Aqui nós temos o espaço para vocês fazerem a redação definitiva. Aqui vai vir a pontuação de vocês, né? A competência 1, 2, 3, todas essas competências, vem falando nelas o que é pedido em cada uma. Normalmente as primeiras são sobre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Como foi o seu desenvolvimento, a sua introdução, o seu desenvolvimento e como foi a sua conclusão. Aí aqui vai vir notas, e aqui você vai ter uma nota final de 0 a 1000. Tá bom? E aqui vocês têm o cartão resposta. No cartão resposta de vocês,
Tem o nome, turma, data de nascimento, a sua assinatura. Aqui você vai colocar aquela frase que está destacada na primeira folha, tá? Você vai colocar aqui. E aqui vem dizendo a forma correta de você preencher o gabarito, sempre preenchendo a bolinha completa. Jamais você vai preencher com um X ou com um risquinho. Preencha completa. Se no Enem e no simulado você só me riscar um X ou trazer esse risquinho, eu vou zerar a sua atividade. Então, preencha da forma correta, tá bom? Mais alguma dúvida aqui? Posso passar para espanhol? Em português, se não tiver dúvidas, eu vou trabalhar com vocês espanhol agora. Ou vocês preferem que eu feche a reunião e abra outra? Não, professora, só dá início. Ou dá Só continua, né? continuidade. Então, vou dar sua continuidade para não termos tanta perda, porque para abrir uma reunião, meu Deus, é uma misericórdia. Professora Gilé, a senhora quer falar alguma coisa sobre a português? Que eu fui falando e esqueci de lhe perguntar. Não, Joana, tu passou a parte de português toda em redação, tá ok. Porque eram as mesmas considerações, né? A questão do assunto abordado, a estrutura da redação. Eu fiquei assim, só não esquecer na hora de preencher o gabarito, né? As 5 primeiras questões, para que não erre o gabarito final. Eu sempre aconselho marcar de lápis e depois preencher a caneta, porque aí não corre o risco de errar. Então, nós temos aqui o nosso roteiro de espanhol. Nós vamos trabalhar nesse, né? Alguns dias da semana, as cores. Então, os objetivos, sempre se vocês forem olhar aqui as habilidades, elas são bem parecidas. De vez em quando que eu mudo elas, porque tudo que nós trabalhamos em espanhol, está inserida dentro O slide não tá aparecendo, não, o roteiro. tá? Pelo menos aqui na tela não tá, não. Ah, ainda bem que você me disse, porque senão... Deixa eu parar aqui a apresentação e iniciar aqui de novo, para ver. Ainda bem que você me falou. Pronto. A minha internet não está muito boa também, pessoal. Talvez pense. Trabalhar à distância é uma negação por isso, né? O presencial é maravilhoso. Deixa eu compartilhar com vocês. Dá para ver agora? Sim. Pronto, agora vamos. Então, como eu falava para vocês, as nossas atividades, a maioria delas estão inseridas dentro da competência de pluricultural. E a comunicativa. Aí nós temos o componente linguístico e sociolinguístico, a produção oral, que sempre vocês mandam aí um áudio para mim, a compreensão leitora, que eu sempre mando aí um texto para vocês lerem, tá interpretando, e a produção escrita, né, que foi uma das atividades que, inclusive, vocês fizeram no roteiro passado, que era produzir um texto, né. Nós temos os dias da semana, as cores, né, os dias de la semana e os meses del año. Aí nós temos aqui, domingo se lê domingo normal, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes e sábado. Lê normal, domingo e sábado, é igual ao nosso português, tá? Então, tenha buenos dias, né? Buenas lunes, eu estou dizendo, tenha um bom dia, uma boa segunda-feira, né?
Miércoles parece muito com o nosso planeta, né? Mercúrio, eu sempre lembro do planeta Mercúrio. Aí nós temos domingo, é o primeiro, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes e sábado. Então, lunes é segunda-feira, martes é terça, miércoles é quarta-feira, jueves é quinta-feira e viernes, sexta-feira. Sexta-feira. Aí nós temos algumas observações, né, em espanhol, os dias de la semana são palavras masculinas, né, são palavras masculinas os dias da semana em espanhol. Los días de la semana no vienen precedidos de la preposición en, se dice, por lo tanto, voy viajar en martes. Bem, aqui nunca vai vir precedido de en. Como ela é masculina, você já pode falar direto, né? Voy viajar el martes. Ou seja, vou viajar terça-feira. Pedro llegó el viernes. Pedro chegou na sexta-feira. No estudio los domingos. Não estudo nos domingos. No nosso caso é mentira, que nós estamos estudando nos domingos, é feriado e tudo, né? Mas isso aí foi só um exemplo. Esse exemplo eu pensei no Pedro, o Pedro gosta de espanhol. Dias laborais, né? Dias da semana ou dia de trabalho. Lunes, martes, miércoles, viernes e jueves são segunda, terça, quarta, quinta e sexta, são os dias de trabalhar. Fim de semana, temos o sábado e o domingo. Trabalho, em espanhol se fala labor. Tá? Lembra que quando vocês forem ler, aqui vai ter som de V, tá? Por favor. Dias de trabalho é dias laborales. Hoy es un día laborales. Ou seja, hoje é um dia de trabalho. Que haces em dias laborales? O que você faz nos dias de semana? Né? Voy a trabalhar. Eu estudio. O que você faz nos dias laborais? Você trabalha, você estuda, vai ao cinema. Voy al cine, que é cinema, né? En los días laborales, trabajo por la mañana y por la noche voy a la universidad. Nos dias de semana, você trabalha pela manhã e à noite você estuda na universidade. Vai até a universidade. Tengo clases de espanhol, inglês, italiano e alemão. Eu tenho aula de espanhol, inglês, italiano e alemão. Tenho classe, ou seja, quando vocês quiserem falar, tenho aula de espanhol, tenho classe de espanhol. Ou de la língua espanhola, é a mesma coisa. Que haces em los fines de semana? Né? O que você faz nos fins de semana? Eu vou de fiesta, me gusta descansar el fin de semana, me encanta jugar con los juegos de ordenador, me gusta ir a la playa y tomar el sol. Vou de compras. Ou seja, o que você faz nos fins de semana? Eu vou nas festas, gosto de descansar no fim de semana, eu adoro jogar os jogos de computador, gosto de ir na praia e tomar sol, vou fazer compras, né? Quando a mãe de vocês mandar vocês ir ao mercado, aí vocês falam, vou ir de compras. Fala bem chique, assim, para ela ficar invocada. Aí nós temos, ayer, quero falar ontem. Ontem fui à escola.
Ayer me voy la escuela. Aí hoje se lê hoy e amanhã se lê mañana. Ayer, hoy e mañana. Aí depois nós temos um breve exercício, completar com os dias da semana. É bem fácil, a resposta já está na cara, já dei para vocês, só para vocês voltarem aqui em cima, ó, e responder lindo e fino. E como sempre, um bocado ainda erra, acredita? Voy a salir de vacaciones em, aí, sexta-feira. Que dia que seria que vocês iriam sair de vacaciones? Ou de férias, que é a mesma coisa. É viernes. Vai de sexta-feira? Então é viernes. Voltava lá, preenchi aqui. Não me gustam los. Aí você vai escrever segunda-feira em espanhol. No trabalho, los. Vai escrever o nome quarta-feira em espanhol. Ele. Aí escreve o nome quinta-feira em espanhol. Es el día de clase de inglés. Né? Na quinta-feira, você vai escrever em espanhol, não vai me colocar em português, não, pelo amor de Jesus. Ele, escreve terça-feira em espanhol, tenho prueba de espanhol. Prontinho aqui? Dúvida? Bom, selecione as opções corretas. Né? Primeiro dia da semana. Aí você vai escrever aqui. Eu pedi para vocês selecionar, mas vocês tem que voltar bem aqui em cima, tá? Vai selecionar daqui. Vai escolher daqui para preencher aqui. Aí eu achei desnecessário fazer outro quadro novamente, se já tinha lá em cima. Aí o terceiro dia da semana vai chegar lá, a gente sabemos que o primeiro é domingo, vai recontar. 1, 2, 3, é martes. É terça-feira. Que o primeiro dia não é segundo, o primeiro dia é domingo. Aí vai colocar aqui. Aí o último dia da semana, o segundo dia e o quarto. Em espanhol, tá, pessoal? Lembre que as respostas são em espanhol. Aí os meses del año, nós temos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, janeiro a gente se lê enero, fevereiro se lê fevereiro, março se lê marzo e marzo, tá? Bem fechado, o som é bem fechado. Abril se lê abril. Lembra sempre que o B tem som de V. Maio se lê mayo. Junho se lê junior. Julho se lê julio. Agosto se lê agosto. Setembro se lê setembro. Outubro se lê outubro. Novembro se lê novembro. E dezembro se lê dezembro. Simples assim, não é tão difícil. E nós temos algumas observações. Aí, antes dos meses do ano, a gente sempre usa a preposição em. Lá nos dias da semana, a gente não usava, lembra? Bom, a gente não vem isso aqui, não usa a preposição antes dos dias da semana. Já no caso dos meses do ano, a gente usa. Por lo tanto, se dice, mi cumpleaños es en agosto. Nuestro curso empezó en febrero. Saldré de vacaciones em julio. Então, aqui sempre se usa. Se vocês forem se direcionar um mês do ano, vocês sempre vai usar a preposição em. Né? Meu aniversário é em agosto.
Nosso curso começou em fevereiro, saio de vocação em julho, ou de férias em julho. Antes de fechas, não se usa a preposição en, pero se suele usar o artigo definido, né? Aqui, nesse caso, a gente não vai usar a preposição em. A gente vai usar o artículo ou o artigo, que é a mesma coisa. Eu esqueci o que é artigo. When, ustedes. Lembra da outra aula que a gente teve? Ustedes, yo, ustedes, in. Que eu vou passar mais na frente uma revisão, dá para vocês lembrar. Porque em um roteiro só não tem como aprender tudo. Aí o exemplo. El 1º de mayo es el día del trabajo. O 1º de maio é o dia do trabalho. El 25 de diciembre es Navidad. É festivo, é Natal, no dia 25 de dezembro. Mi cumpleaños es el 22 de agosto. Meu aniversário é dia 22 de agosto. Lectura de frases com los meses del año em espanhol. Aqui eu coloquei só para a leitura de vocês. Tá? Me gusta mucho de enero, é um estupendo mês. Gosto muito de janeiro, é um ótimo mês. Septiembre é o mês em que vou viajar a Londres. Setembro é o mês que vou viajar a Londres. Fevereiro é o mês do carnaval em diversos países do mundo. Então, fevereiro é o mês do carnaval em diversos países do mundo. Então, não é só no Brasil. E aqui tem mais um exercício, né, que é para vocês completar. Novamente, dezembro, escreve em espanhol, fevereiro em espanhol, igual na questão anterior. Selecione a opção correta. Ou seja, o primeiro mês do ano. Qual é o primeiro mês do ano? Você vai escrever aqui o nome. O 12º mês do ano. Vai escrever aqui. O 5º mês do ano. Vai escrever os nomes tudo em espanhol, tá? Atividade 2, as cores. Temos as cores. Professora, Oi, Nauri. para escrever o nome dos meses, é para escrever o artigo antes? Não precisa não. Nesse caso aqui, você vai utilizar só o nome mesmo do mês. Tá bom, obrigado. Tá? De nada. Aí aqui nós temos as cores. Los colores em espanhol. Então, os nomes dados às cores, né, ou los colores, possuem alguma semelhança em espanhol com o português. Mas existem outros já que são bem um pouco diferentes. Qual é seu color preferido? Já has pensado que todo lo que nos rodeia possui um color? É curioso ver como alguns nomes de colores han surgido. El nombre del color amarillo, por ejemplo, surgiu de un latín amarus, que significa amargo. Y el color carmesí de origen árabe, kermes, hace referencia al insecto del que se obtenía esse color. Ou seja, qual a sua cor preferida? Já pensou que tudo que nos rodeia possui uma cor? É curioso ver como alguns nomes de cores surgiram. O nome da cor amarela, por exemplo, surgiu do latim amarus, que significa amargo. E a cor carmesim é de origem árabe, que se refere ao inseto do qual se extraía essa cor. Outra curiosidade, né?
Otra curiosidad es que los colores suelen ser divididos en dos grandes grupos, los colores cálidos, rojo, naranja, amarillo, y los colores que originan de la mezcla de esos. Y los colores frío, azul, verde, lilás y morado. En un grupo separado tenemos los colores neutros, que son el negro, el gris, el marrón y el blanco. Outra curiosidade é que as cores costumam ser divididas em dois grandes grupos. As cores quentes, que são vermelho, laranja, amarelo, e as que se originam da mistura delas. E as cores frias, azul, verde, lilás, roxo. Em um grupo que se aparece isolado, temos as cores neutras, preto, cinza, marrom, branco. A gente já conhece do nosso português as cores quentes, frias e as neutras, né? Que a gente estuda lá em artes no 7º ano, no 8º ano. Vemos como empieza los nombres de los colores em espanhol. Abaixo sigo alguns exemplos, né? Vamos ver, ou vejamos como usa alguns nomes em espanhol. Aí nós temos um exemplo aqui. Mi padre me regaló con un pantalón negro, una camisa amarilla e sapatilhas rojas. Ou seja, meu pai me deu um presente, uma calça preta. Negro é preto. Uma camisa amarela e um tênis vermelho. Então, rojo ou roja é vermelho. En mi jardín hay flores de todos los colores, blancas, naranja, rosa claro, rosa oscuro, lilás e color salmão. No meu jardim tem flores, né? Flores de todas as cores. Branca, laranjada, rosa, rosa claro, rosa escuro e lilás e salmão. Paco, tú estás muy elegante com esses trajes gris. Ou seja, Francisco, você está muito elegante com esse terno cinza. Olha como se escreve Francisco em espanhol. Paco. La primavera es la estación del año que más me gusta, pues se ven en ellas todos los colores existentes en la naturaleza. El verde de las rojas, el colorido de las flores y el azul celeste del cielo. A primavera é a estação do ano em que mais gosto, pois nela vemos todas as cores existentes da natureza. O verde das folhas, o colorido das flores, o azul do céu, e aí por diante. Coloquei aqui só para vocês terem um pequeno exemplo. Na minha e no que eu coloquei no grupo de vocês, quando vocês abrirem, vai estar colorido. Quando eu fiz a impressão para vocês, não tinha como aparecer essas cores. Se depois vocês quiserem grifar a de vocês, não tem problema. Aí, algumas curiosidades. Ustedes sabem quantos colores formam um arco-íris? Os colores que lo forman son 7. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, azul índigo e violeta. Nós temos um violeta. Então, você sabe quantas cores formam arco-íris? As cores que formam são 7. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta, ou seja, azul escuro. Os colores que formam o arco-íris são 7. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, azul índigo e violeta. Aí eu coloquei aqui para vocês uma partinha aqui, uma planilha com o nome. Aí coloquei o nome em espanhol e depois dei a tradução. Além desses, existem muitos outros nomes de cores. Mas como esses são alguns dos que nós mais usamos, eu coloquei só alguns.
Nós temos o azul, o rojo, que é vermelho, tá, pessoal? Sempre aqui é vermelho. O rojo, o amarillo, o verde, o gris, o naranja, o violeta, o marrom, o negro, blanco, rosa, claro, oscuro, brilhante, opaco, luminoso, colorido, fluorescente, transparente. Então, o verde é verde em espanhol, o amarelo também é fácil. Já aqui já é diferente um pouco, né? O violeta é roxo, bem aqui. O rojo é vermelho, é um pouco diferente. Aí aqui nós temos um pequeno exercício, que é só para vocês marcar. Né? Escolher a opção com a grafia correta. O amarelo, como se escreve amarelo em espanhol? Aí vocês vão escolher a resposta correta e marcar. O laranja, como se escreve? Vai marcar. E aqui vão completar as frases com as cores. Tenho um coche, aqui vermelho. Ou seja, tenho um coche rojo, que é vermelho em espanhol. Isso aqui é carro, tá, pessoal? Coche é carro. Mi casa es laranja. No me gusta el color cinza. Aqui vão escrever tudo em espanhol. Tráigame aquella callá, por favor. Né? A preta. Né? Vai escrever como se escreve preto. El oro es amarelo. Vai escrever amarelo em espanhol. E aqui vocês vão colocar as cores em espanhol. Lá em cima eu já dei para vocês, é para vocês praticar a escrita, porque algumas escritas são um pouquinho diferentes. Coloquei em português as cores para vocês escreverem em espanhol. A avaliação se dá desde a participação de vocês aqui no grupo, na aula, até o desenvolver completo do roteiro. A participação de vocês mandando mensagem, de vocês tirando dúvidas, de vocês participando desse momento a qual estamos agora, tudo isso conta a participação. Mais alguma dúvida em relação ao roteiro? Alguma curiosidade que vocês tenham? Todo mundo caladinho, o que foi mesmo? Pedro, tem alguma curiosidade? Ellen, Verônica, professora Edileia. Nós deu um desafio para a professora Edileia na aula passada, eu não esqueci não, vocês lembram? Não vem, não. Ah. Ela ia ter que ler o nosso roteiro de espanhol em inglês. Eu não lembro disso, não, eu já te falei. A professora de inglês é a Flor. Deixa eu ver com vocês. Eu falei para vocês em relação ao curso, certo? Da gente organizar um curso. Eu passei da última aula até aqui pensando nessa situação. E assim, à noite, na escola, a gente não tem aula, a gente tem todo um espaço. E eu pensei em começar a desenvolver esse trabalho com vocês. Até porque vocês ainda estão no primeiro ano, vocês podem aprender e multiplicar o conhecimento de vocês, porque vocês vão aprender para depois ensinar. Eu queria ver com vocês se vocês aceitam. Aí, os que quiserem, eu já até tive uma conversa com a diretora em relação ao espaço físico, para mim estar trabalhando algo a mais com vocês, né? Além da aula normal, eu quero ministrar o curso para vocês, uma extensão do nosso trabalho, né? E aí, já estender esse trabalho para os primeiros anos, para os alunos que querem, não vai ser algo obrigatório, é para quem quer aprender um pouco a mais, para quem quer praticar um pouco a mais. Aí, os que quiserem, depois me procuram no PV, que é para mim montar uma turma, preparar material, para a gente poder dar início ao nosso projeto. Tá bom? Compartilha com os colegas que não estão presentes. Compartilhe nos grupos para ver quem quer, para a gente poder
né? Está Mas, aprendendo mais. mas vai ser pagando ou vai ser gratuito? Não, não. Não vou pagar não. Eu quero dividir o pouco que eu sei com vocês. Quero compartilhar com vocês algo a mais, porque assim, como vocês estão estudando esse ano à distância, eu sei que eu não pude oferecer a vocês tudo o que vocês precisavam, porque um roteiro de 15 dias só dá para vocês verem o básico. E nós temos uma grade curricular enorme de conteúdo de espanhol que vocês podem enriquecer ainda mais. Né? É um curso, vamos nos organizar para vocês aprenderem e depois estar ensinando outros. Não, não é pago, não, é algo, um projeto pessoal meu. Eu já fiz isso outras vezes, deu certo. E senti no coração de compartilhar com vocês. Ai, vai ser legal. Montar aquela turma ali. Nossa, eu tô imaginando já. Porque, assim, vocês durante o dia, eu sei que vocês têm os roteiros, quando voltar ao ensino híbrido, vocês vão ter, né, o dia cheio. Mas eu pensei, à noite, igual a gente tem um espaço escolar, né, pode ser de 7 às 8, de 7 às 8h30, que uma vez, duas, três por semana, para que não sobrecarregue vocês e que vocês aprendam. Não precisa ser um tempo da noite todinha para os pais ficar preocupados. Converse com os pais de vocês, vejam se... Expõe a ideia, veja o que eles dizem e vocês vão compartilhando comigo ou no PV ou no grupo, tá? Tá ok. Aí, se tiver alguém, professora, eu tenho um colega que ele não estuda na escola, mas ele ou é de outra sala, ele quer participar, pode? Pode, não tem problema nenhum. Às vezes a gente tem alunos de outra sala que quer participar e às vezes fica restrito por algumas situações. Então, se tiver aluno de outra sala que queira participar, aprender junto com vocês, não tem problema nenhum, tá? Aí vocês vão me falando que eu vou desenvolvendo o projeto para que a gente possa começar logo. O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Eu vou estar disponível no PV e nos grupos. Se tiver mais alguma dúvida, eu ainda estou à disposição. E se não, eu vou despedir vocês para vocês descansarem. E eu para estudar. E o professor não descansa. Eu estou fazendo outra faculdade, terminei uma agora. Estou fazendo outra com a professora Dileia, que eu vou e puxo ela também, para ela não ficar estacionada. Tá bom? Então, se não tem, boa noite, bom fim de semana. Ela não quer sofrer sozinha, aí me carrega para sofrer junto. Eu acredito que o professor, ele sempre tem que estar em constante aprendizado. E a gente tem que aprender para compartilhar com vocês, né? Agora, a nossa escola está recebendo um monte de alunos especiais e a gente já tinha iniciado, antes mesmo da SEDUC preparar todo o material para a gente já tinha iniciado outra faculdade para atender esses alunos, para adaptar. E agora, além da nossa faculdade, a gente faz um curso do MEC, né? Que é para a gente poder trabalhar com alunos especiais. É muito rico. Depois, se vocês quiserem até aprender também, porque assim, hora por outra, na vida da gente, na sala da gente, chega um aluno especial e a gente não sabe nem como agir. A gente não sabe nem por onde ir. E se vocês quiserem, depois eu vou compartilhando com vocês também esse conhecimento. Ele é muito válido para a vida da gente aqui e lá fora. É um conteúdo riquíssimo, acredito que vocês vão gostar também. Então, um cheirinho para vocês, bom final de semana, que Jesus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. E vamos continuar orando para que a gente chegue logo o dia de começar o presencial. Boa noite, bom descanso. Qualquer dúvida, é só nos enviar mensagem.